Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Japidinho, o melhor fast japa food de Cuiabá. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 3627-4080. All Eventos Locadora. Móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. E sua casa tem que ser incrível como você. Eviva Bertolini, Cuiabá. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. Hoje eu recebo aqui no estúdio Bruno Procópio, ele que é oftalmologista e veio para tirar algumas dúvidas aqui e fazer alguns esclarecimentos, né, Bruno? Principalmente sobre a retinopatia, uma doença que tem afetado muita gente, né? Vamos falar um pouquinho de prevenção e também o que é a retinopatia, que pode ser tanto a diabética quanto a retinopatia hipertensiva. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Eduardo. Um prazer estar aqui com você hoje. A retinopatia, vamos explicar primeiro para quem é leigo em casa o que é. Na verdade, a retinopatia, claro, tem a hipertensiva e a diabética, mas nós temos outros tipos de retinopatia também. As principais a gente considera a hipertensiva e a diabética. A retinopatia diabética chama mais a atenção da gente porque a gente sabe que o paciente diabético muitas vezes não tem um acompanhamento adequado, não tem um segmento clínico certo e às vezes quando a gente pega esse paciente no consultório já para fazer o diagnóstico, a gente já pega ele num quadro mais grave, que poderia lá atrás ter sido resolvido de maneira muito mais fácil, né? Porque tem gente que, incrivelmente, eu tenho visto algumas pessoas, depois que eu entrei nesse ramo de ótica, Bruno, que a gente lida com isso todos os dias, tem gente que descobre, por exemplo, que tem uma ceratocônia no Detran quando vai fazer o exame para tirar a carteira. É verdade. Tem 18 anos de idade, tem uma ceratocônia e nunca nem percebeu. Acontece muito isso no consultório também? Acontece. O ceratocone, na verdade, já mexe mais com o segmento anterior, com a parte da córnea, né? Então, às vezes, o paciente tem algum problema de visão que não sabe e, às vezes, descobre no exame rotineiro do Detran. Tem uma neta, um dos motivos de eu ter chamado o Bruno aqui, é para fazer uma consulta para eu mesmo, né? Eu tenho uma neta que tem diabetes tipo 1, está completando agora 1 ano e 4 meses. E já estou preocupado porque sei que a diabetes, principalmente a tipo 1, é a mais perigosa, né? Exatamente. Nós temos os dois tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1 e o tipo 2. Nós sabemos que o diabetes tipo 1 ele tende a ser um pouco mais agressivo nas alterações retinianas, alterações lá no fundo do olho, né? A retina é um tecido neurosensorial, como nós conversávamos há pouco. A retina é que fica lá no fundo do olho e através dela que a gente enxerga. Exatamente, fazendo uma analogia como se fosse o olho uma máquina fotográfica, né, daquelas antigas que ainda tinham filme, e a retina como se fosse o filme da máquina fotográfica, ou seja, o que faz a gente enxergar. Então, se a gente tem alguma alteração nesse filme dessa máquina, consequentemente a imagem, a fotografia vai sair de maneira errada, inadequada, né? Então, assim, nós conseguimos fazer a prevenção da retinopatia diabética com exames desde o diagnóstico mais precoce do diabetes para a gente já ter um follow-up e evitar com que esses pacientes tenham problemas futuros muito mais graves, né? A minha neta, por exemplo, eu tenho que levá-la já ao oftalmologista. Ela já tem que fazer a avaliação imediata no oftalmologista, né? Pra Porque ela já tem um diagnóstico para já ver se tem alguma alteração. Quando nós descobrimos, ela chegou a dar picos de 460. Nossa, tadinha. Ela quase teve convulsão, quase entrou em coma, né? Então acredito que isso possa já ter provocado algum dano, né? Não necessariamente esses quadros de picos hiperglicêmicos ou esses quadros pré-convulsivos podem ter lesado a retina. Na verdade, mais o diabetes mesmo em função da má oxigenação retiniana que pode gerar esses problemas. A gente faz o monitoramento, né, a triagem desses pacientes diabéticos, já anualmente, às vezes até um pouquinho mais cedo, de acordo com a necessidade, com a gravidade de cada caso. E aí, de acordo com as necessidades, nós temos outros exames que a gente pode estar lançando mão para avaliar melhor a perfusão da retina para ver se tem algum problema mais grave que necessite de tratamento. Quando se descobre que um paciente já está tendo a retina está sendo afetada por ser diabético, qual é o tratamento? Então, nós temos alguns tratamentos que nós podemos fazer para tratar esses doentes. Tem sintoma? Às vezes sim, às vezes não. Esse é o grande problema. Às vezes o paciente tem uma visão que ele acha que é boa, mas quando nós vamos fazer a avaliação já tem várias hemorragias, várias exudações da retina. Isso tem tratamento em fases iniciais e moderadas. Nas fases mais graves a gente já tem mais tratamentos cirúrgicos.
Nas fases mais leves, nas moderadas, a gente pode usar o laser, a fotocoagulação retiniana. O que esse laser faz? Ele vai cauterizar, né, a maneira mais fácil de entender, vai cauterizar essas pequenas hemorragias que nós temos no fundo do olho. Existem outros tipos de tratamento que nós podemos fazer também. Injeção de antiangiogênicos, que vão diminuir essa proliferação vascular de maneira desordenada. Nós podemos fazer implantes de corticoides intravítreos, né? Então, e em casos mais graves, claro, nós também podemos fazer as cirurgias vitreoretinianas, né? Olha, além do diabético tipo 1 e tipo 2, que tem que ir ao médico, porque a gente está alertando, né? Tem muitos casos que chegam lá ao consultório de pessoas que já tem que partir para cirurgia, né? Porque não tem mais nem tratamento por simples descuido, principalmente os diabéticos e os hipertensivos. No próximo bloco, nós vamos falar sobre essa retinopatia hipertensiva, que são aquelas pessoas que têm hipertensão. Mas antes, eu quero fazer um convite para o Bruno e para você que está em casa, porque o programa VIP estará presente em um cruzeiro no mês de janeiro, de 22 a 31, pelas Ilhas do Caribe, com o navio Costa Fabulosa, que é uma promoção aqui de Cuiabá, da agência Centro-Oeste Viagens. No pacote inclui 7 noites no cruzeiro e 1 noite em um hotel espetacular em Punta Cana. Vamos conhecer lá todas as ilhas do Caribe. Já fica o convite aqui. Eu sei que o Dr. Bruno trabalha demais e ele tem direito a pelo menos uma semaninha de folga, né, Bruno? Você gosta de viajar, né? Você aproveita muito para viajar quando você sai para congresso, né? É isso que a gente está conversando. A gente acaba viajando mais em oportunidades de congresso, né? Qual foi seu último congresso? O último congresso a gente foi ano passado, né? E agora, mês que vem, a gente está indo para o Congresso Europeu de Retina. É isso aí. Intervalo rapidão, volto com o Bruno Procópio. Atenção, você que tem hipertensão, porque o assunto é do teu interesse. Até já. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. Bruno Procópio, ele que é oftalmologista. Já falamos sobre retinopatia, principalmente a diabética, e neste bloco vamos falar sobre a retinopatia hipertensiva, que ela é aquela retinopatia que acontece nas pessoas que sofrem de hipertensão. E tem uma outra doença que está acontecendo muito, que é o DMRI, degeneração macular relacionada à idade, principalmente após os 60 anos, né? Mas vamos falar disso no final. Retinopatia hipertensiva. Bom, a retinopatia hipertensiva, uma retinopatia associada à hipertensão arterial sistêmica. Pacientes hipertensos geralmente têm picos de pressão alta, tudo mais, são monitorados, são controlados com medicamentos, mas muitas vezes, esses pacientes até desconhecem que tem hipertensão arterial, e no exame do fundo do olho rotineiro que a gente faz, a gente acaba descobrindo que esses pacientes são hipertensos. Existem casos que às vezes o paciente tem uma perda súbita de visão, e aí quando nós vamos examinar esse paciente, nós notamos que ele tem uma oclusão vascular na retina. E aí a gente vai olhar o outro olho também, já vê que tem alteração. Então, às vezes, esses pacientes hipertensos, que sabidamente não são hipertensos, eles manifestam a primeira manifestação com a retinopatia hipertensiva, fazendo oclusões vasculares, com a visão. E aí sim a gente vai conseguir pegar esse paciente para fazer um tratamento aí com um cardiologista ou com um médico clínico para conseguir monitorar essa pressão. E o que chama a atenção dessa retinopatia hipertensiva é que da mesma forma que esse paciente pode fazer uma alteração vascular na retina, na visão, ter o sintoma visual, ele pode desenvolver um AVC, ou ele pode até infartar ou até morrer em função da hipertensão. Então, assim, são vários sintomas, vários sinais que a gente tem que estar atento. E no meu caso, aqui falando especificamente da retinopatia hipertensiva. Tem sintoma, claro, ou pode ser assintomática também, como no caso da diabetes? Exatamente, é igual a diabetes. O paciente, às vezes, até na grande maioria das vezes, não sabe que tem alteração no fundo do olho também relacionada à retinopatia hipertensiva. Uhum. E às vezes só descobre depois, quando tem quadros mais graves, de oclusões vasculares, que o pessoal comumente chama de derrame dentro do olho. Quando você fala em oclusão, o que significa? Oclusão é assim, ela tem uma diminuição do fluxo vascular para a retina. Então, diminui subitamente essa vascularização da retina e, com isso, tem uma diminuição de oxigenação da retina e isso aí a visão cai. Aí a pessoa consegue não ter mais uma visão adequada, a visão fica ruim. Mesmo usando óculos?
mesmo usando óculos, porque aqui lembrando que a gente está falando lá da parte de dentro do olho, da retina. Lembra do filme da máquina que faz a gente enxergar? E a parte da frente do olho não tem absolutamente nada a ver com essa alteração. Então a estrutura do olho da frente está normal, ou seja, se eu colocar um óculos não vai resolver esse problema. E aí a pessoa descobre que o problema, na verdade, não é o óculos, e sim um problema lá atrás, no fundo do olho. Por isso que é muito importante visitar o seu oftalmologista, pelo menos anualmente, né? Perfeito. Nas nossas óticas, a gente chega a receber pessoas lá, Bruno, que afirmam que fazem 2 anos, 3 anos, até 4 anos usando o mesmo óculos. Essas pessoas estão correndo sério risco. Essas pessoas estão correndo sério risco. A gente já viu até a história de 10 anos, paciente de mais idade, de 30, 40 anos, que nunca tinha ido ao oftalmologista. A gente sempre, às vezes, associa só o uso dos óculos ao oftalmologista. Isso não é verdade. Além de ser o responsável pela prescrição dos óculos, o oftalmologista ele investiga todas as alterações que podem estar associadas a doenças sistêmicas ou doenças do próprio olho, como glaucoma, que tem que ser avaliado, que às vezes só numa consulta mais simples a gente não consegue identificar. E isso, se a gente não identifica desde o princípio, nós não temos uma avaliação já precoce, a gente pode ter problemas lá na frente, em função do desleixo mesmo da pessoa, de querer fazer a coisa para ontem, rápido, ou não fazer a coisa de maneira correta e adequada. E as crianças, que às vezes têm maior dificuldade na escola, passam anos lá tendo problemas e ninguém identifica que ela tem um problema de visão? A dúvida mais comum que a gente acaba pegando no consultório é quando que a criança tem que fazer o exame a primeira vez. Na verdade, a criança já nasce fazendo o exame oftalmológico, que a gente tem um teste do olhinho, que é feito já na maternidade, que é recomendado desde 2007. Então, a criança já, desde cedo, ela já é acompanhada, já é monitorada. Se porventura essa criança tem necessidade de algum tratamento clínico, às vezes até com o uso de óculos mesmo, desde cedo ela já tem que usar, até para estar estimulando esse olho dela para ter uma visão boa lá na frente. O meu filho, por exemplo, ele foi fazer exame agora com 10 anos de idade. Uma falha, né? Nunca reclamou, tal, aí a gente acaba que deixa para frente, às vezes acha que não precisa, e às vezes começa a acontecer da gente comer um pouquinho de bola, mas não assim que passou da hora. Entrou na escola, a criança entrou na escola, o ideal é levar no oftalmologista, fazer uma avaliação. Ou às vezes até antes, às vezes os pais já notam que a criança menorzinha já tem dificuldade para enxergar, às vezes tem que chegar lá perto da televisão para estar vendo o que está enxergando. Principalmente os míopes, né? Exatamente, os míopes, ou chegando muito próximo ao papel para estar identificando um brinquedo, alguma coisa assim, já tem que ser avaliados, mas essencialmente, principalmente na época escolar. Ô Bruno, vamos falar então dessa DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade, geralmente após os 60 anos, normalmente 60, 70 anos, pode ser que aconteça antes também. O que é essa degeneração? Então, na verdade, a DMRI, a degeneração macular relacionada à idade, como o próprio nome diz, é um desgaste, né, da retina, da parte mais importante da retina, que é a mácula, né, que é responsável pela nossa visão central, depois de uma certa idade. Isso começa a acontecer por volta de 60, 70 anos. Nós temos uma lesão da retina, né, da parte central da visão, por um desgaste maior, isso em função da idade como principal causa. Nós temos o tabagismo, que é fortemente associado, e pessoas de peles mais claras. Então, a DMRI é uma doença que também ela pode ser prevenida desde que a pessoa... Pele clara ou olho claro? Pele clara. Pele clara, pele nada clara. a ver com a cor do olho. Né, principalmente, caucasianos. E essa alteração ela tem que ser tratada, às vezes, imediatamente, quando nós temos o diagnóstico, para evitar também lesões mais significativas na visão. E, claro, hábitos alimentares adequados, evitar o tabagismo, tudo isso ajuda na prevenção dessa doença. A ingestão de suplementos que contenham vitamina A, D, E... a luteína, né, principalmente. A vitamina K e a luteína. Isso, são vitaminas que são fundamentais na prevenção dessa degeneração. Tá. E quando ela degenera, o que acontece? Quando a pessoa tem a degeneração, começa a ter os sintomas, ela começa a ter uma alteração na visão central. Né? A visão central ela já perde a qualidade. A pessoa tem, às vezes, manchas centrais, ou turvação de visão, ou alteração da linha de visão correta, ela perde os pontos. Ela acha que o óculos está ruim. Acha que o óculos está ruim, ela perde o ponto central de visão. E como a gente sabe que isso está associado principalmente pessoas de mais idade, a gente tem que fazer as avaliações, porque às vezes a pessoa de idade, ela não tem aquela noção mais dinâmica de estar percebendo e informando a gente de forma correta, né? Então, a gente, triando esse paciente desde cedo, a gente pode fazer medidas preventivas com o uso de suplementação, que ajuda bastante, ou em casos
Da DMRI, que nós temos 2 tipos, que é a exudativa e a seca. No caso da exudativa, a gente consegue tratar com injeções, evitando a perda da visão desses pacientes. Ô Bruno, nós recentemente lançamos uma lente chamada Blue Care, que ela protege da luz azul, que é popularmente conhecida, aquela onda que atinge cerca de 460 nanômetros, que o UV, o ultravioleta, 400 nanômetros já bloqueia esse raio UV. Essa luz azul que vem da luminosidade natural, das lâmpadas fluorescentes, da televisão, do tablet, do notebook, do celular, do computador, ela prejudica, essa luz prejudica a retina? Isso é um fato? Ela acaba prejudicando um pouco mais a qualidade da nossa visão. Eu não sei se você sabia sobre isso. Por que é tão ruim para a gente enxergar no amanhecer e no entardecer? Quando a gente está numa estrada dirigindo, quando está amanhecendo o dia, quando está entardecendo, anoitecendo, na verdade, a nossa visão fica pior para a gente enxergar, porque a gente tem predomínio da luz azul no ambiente. Então, a luz azul, além de estar, claro, nesses multimídias e tudo mais, o celular, também durante o dia a gente tem esse fato prejudicial. Da luz natural. Por causa da luz natural. Então, se a gente tem mecanismo de prevenir isso, essa dificuldade para enxergar com filtro de proteção, principalmente para a luz azul, que é a luz que não é tão boa, vamos dizer assim, para os nossos olhos, é essencial que a gente use essas lentes de qualidade. Tá certo. Ó, essa lente você encontra em todas as óticas Bambu Brasil. É uma lente com alta qualidade e também com um preço excepcional. Bruno, obrigado pela tua participação aqui no programa. Espero que você volte mais vezes para trazer mais informações. Falamos, vocês viram aí, de 2 assuntos, 3, e o tempo nosso já se foi. E o Bruno, que é um especialista, tem muito mais informação para passar para a gente. Já fica o convite para você. Eu agradeço. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela companhia, audiência, e até amanhã. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Bioextratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Japidinho, o melhor fast japa food de Cuiabá. Óculos Bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627-4080. All Eventos Locadora, móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. E sua casa tem que ser incrível como você. E viva Bertolini Cuiabá.